Ciro Gomes e suas acusações a respeito dos precatórios. Na semana passada, eu fiz um vídeo explicando as falhas de Ciro Gomes com relação às acusações realizadas sobre os precatórios. Ele falou muita coisa, informou muita coisa, desinformou muitas coisas também. Este vídeo deu uma grande repercussão. Muitos comentários, muitas dúvidas. Por conta disso, nós resolvemos fazer novos vídeos para que não fique nenhuma dúvida a respeito do que são os precatórios, o que realmente ocorreu a respeito dos precatórios, inclusive sobre os não pagamentos que houveram em alguns anos atrás, até o pagamento que ocorreu neste atual governo, inclusive com relação à atual acusação do então ex-ministro Ciro Gomes. Hoje falaremos sobre a cronologia dos precatórios, os fatos que levaram ao atraso nos pagamentos pelo governo anterior e o pagamento deste governo atual de 93 bilhões e o que gerou as acusações do então ex-ministro Ciro Gomes. Nós também falaremos sobre 4 respostas a perguntas que tiveram no vídeo que eu gravei na semana passada. Fiquem tranquilos que eu não vou expor ninguém, não vou expor os nomes de ninguém, muito pelo contrário. O que eu quero aqui é esclarecer, é deixar claro o que realmente houve. Então, comentem, façam seus comentários, deixem suas perguntas. Aliás, eu posso até fazer um vídeo exclusivo só sobre as perguntas que estão deixando aqui nos nossos vídeos, porque são inúmeras. Eu não quero deixar nenhum de vocês com dúvidas. Antes de iniciarmos o assunto, eu gostaria de me posicionar e deixar claro que eu não tenho opção partidária. Eu não sou filiado a nenhum partido, nem de esquerda, nem de direita. E não tenho opção. O meu papel aqui é esclarecer os fatos com a verdade. E a verdade sempre nos libertará. Eu não vou abrir mão de falar a verdade. Doa para quem doer. Doa para quem é da esquerda, doa para quem é da direita. Eu tenho que passar para vocês a verdade com relação aos precatórios. Primeiro, porque milito nesta área há mais de 25 anos. Depois, porque sou advogado e também sou presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios. Então, sempre que houver uma polêmica a respeito dos precatórios, eu vou me manifestar. E vou me manifestar ao lado da verdade, porque a verdade é o que nos liberta. Eu sou Gustavo Bachega, advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios. E nesse vídeo, eu quero comentar com vocês a cronologia dos fatos. Vamos voltar um pouquinho ao tempo, para que vocês possam entender tudo o que aconteceu com os precatórios e por que chegamos até agora aqui. Porque chegamos nesses comentários tão gerador de grande desarmonia com relação aos precatórios. No ano de 2021, no mês de dezembro, foram publicadas 2 emendas constitucionais, a emenda 113 e a emenda 114. Eu estou me referindo ao governo anterior. E nessas emendas constitucionais foram decretado o não pagamento dos precatórios federais, somente dos precatórios federais. Aliás, foi uma prorrogação dos pagamentos. O texto dessas emendas diziam na época que os pagamentos deveriam ser limitados ao teto das despesas de 2016. Ou seja, com esse cálculo, nos anos de 2022, 23, 24, 25 e até 2026, praticamente só iam ser pagos metade dos precatórios, ou nem mesmo isso. Esses não pagamentos geraram um grande problema no nosso país, do qual eu fui um grande crítico da época. Eu tive até em Brasília pessoalmente e tentei me manifestar junto a vários parlamentares, congressistas, e na época eu já dizia que não havia a necessidade de fazer uma prorrogação no pagamento.
Por quê? Porque esse não pagamento, ou esse pagamento muito reduzido até o ano de 2026, ia gerar uma dívida muito grande para o governo federal. Ah, lembrando aqui que essa dívida não existia até então. Até essa data de 2021, os precatórios federais eram pagos em dia e, em muitos anos, até de forma antecipada. Então, nós que éramos especialistas, que éramos atuante na prática nesse segmento, falamos, escrevemos artigos, nos manifestamos de todas as formas, pedindo para que o governo não fizesse isso. Mas o fato é que não adiantou. Mesmo assim, essas legislações foram publicadas. Essas duas emendas constitucionais, a 113 e a 114. E depois deste ano, de 2021, começou um grande atraso no pagamento dos precatórios. Tanto é que em 2022 foram pagos pouquíssimos precatórios. 2023 também. Só que no final de 23 já começaram os pagamentos. Mas eu quero voltar um pouquinho para 22. O que ocorreu no ano de 2022? Ocorreu um grande decréscimo no pagamento e no valor dos precatórios. Vejam bem, o segmento de precatórios sempre foi um segmento pujante, e isso há décadas e décadas e décadas. Por quê? Porque o governo não cumpre com as suas obrigações, isso gera ações que se tornam precatórios. O precatório nada mais é do que uma dívida que o governo tem, seja ele federal, estadual ou municipal, alguma pessoa física ou pessoa jurídica, porque o governo deixou de pagar alguma coisa para alguém. E isso gera uma ação judicial, que demora anos e anos. Ela transita em julgado. Depois do trânsito em julgado, ela se transforma em precatório. E aí sim o governo tem que pagar para aquele credor. Acontece que com essas medidas feitas pelo governo anterior, no ano de 2021, em 2022, praticamente não foram pagos precatórios. Foi pago uma pequena parcela. Qual que foi o grande problema disso? Qual que foi a consequência do não pagamento dos precatórios? Quem comprava e vendia precatórios teve um deságio muito maior do que era praticado anteriormente. Só para título de informação, até o ano de 2021, eram aplicados 20% de deságio, ou seja, fundos, bancos ou investidores pagavam pelo precatório federal até 80% do seu valor de face. Era um valor considerado alto. Por quê? Porque, como eu disse, anteriormente, até 2021, não existiam atrasos no pagamento dos precatórios. Por isso, o preço era um preço alto, e isso fomentava a nossa economia como um todo. Isso gerava recursos na praça, uma vez que o governo demora para pagar, mesmo quando paga em dia, até um ano e meio após a autorização de pagamento. A partir de 2021 e 2022, não se sabia quando iam ser pagos os precatórios e nem se iam ser pagos os precatórios. Por conta disso, naturalmente, os preços caíram. Não caíram também tanto como aí o ex-ministro Ciro Gomes comentou em suas declarações na CNN. Mas o fato é que reduziu sim. Teve casos que foram reduzidos até para 60%, 70%. Pode ser que um caso ou outro tenha sido negociado a 50%, como o ex-ministro Ciro Gomes comentou, mas não foram todos, foram alguns casos apenas. E por que esses pagamentos foram reduzidos? Justamente porque existia uma lei, que era a emenda 113 e 114, e essa legislação estava prorrogando grande parte do pagamento dos precatórios. E por conta disso, os preços caíram. Então, quem tinha que vender os precatórios, porque precisava do seu dinheiro e o governo não ia pagar, não ia cumprir com as suas obrigações,
tiveram que vender por um preço mais barato, porque quem ia comprar os precatórios não sabia quando ia receber. Quem comprou os precatórios no ano de 2022 comprou com uma grande interrogação com relação aos seus pagamentos. Não sabia quando ia receber, se ia receber em 2023, em 24, em 25, em 26, ou se um dia ia receber. Existiu estudos publicados em jornais de grande circulação, que não foi feito por mim, nem pelo instituto do qual eu presido, que é o Instituto Brasileiro de Precatórios, mas por outros órgãos, outros institutos, que já tinha feito um cálculo que se esse montante de dívida continuasse nos próximos anos até 2026, poderíamos chegar a uma dívida de mais de 900 bilhões. Gente, isso é muita dívida. Isso é um valor muito alto. Então, quem comprou precatórios nesses anos, comprou com um grande grau de risco. Por isso que os pagamentos foram menores. Não foi aí uma estratégia, um plano para reduzir os preços. Tanto é que o não pagamento foi realizado pelo governo anterior e o pagamento pelo governo atual. Com relação aos pagamentos realizados em 2023, os 93 bilhões que o ex-ministro Ciro Gomes se refere, é muito importante deixar claro que aí já houve uma mudança de governo. Aí já houve uma transposição de governo. Quando eu falei dos atrasos, eu estava me referindo ao governo anterior, ao governo Bolsonaro. Já quando houve o pagamento, foi no governo atual, no governo do presidente Lula. É muito importante sabermos essa transição de um governo para o outro para entendermos as colocações das acusações do ex-ministro Ciro Gomes. Nesse governo atual, foi pago 93 bilhões. Foi pago até um pouco mais, na verdade, do que isso. Mas como eu estou baseando nas declarações do Ciro, então eu vou seguir os números citados por ele próprio. E por que foram pagos esse montante de 93 bilhões? Primeiro, porque tem que ser pago mesmo. O governo, quando tem uma dívida, ele tem que pagar os seus precatórios. Porque o detentor de precatórios, na sua grande maioria, são as pessoas físicas, vulneráveis da sociedade, aqueles que necessitam do pagamento. Então o governo Lula não fez mais do que a sua obrigação do que pagar os seus precatórios. É claro, alguns estão elogiando, estão dizendo que fez isso, fez aquilo. Muito bem, o pagamento foi realizado, mas não foi mais do que a sua obrigação, que inclusive está na legislação. Por que na legislação? Porque o atual governo pediu para que o Supremo Tribunal Federal julgasse parcialmente inconstitucional aquelas duas emendas constitucionais que eu me referi no início do vídeo, para que aí sim ele pudesse fazer os pagamentos, porque até então o calote, a prorrogação no pagamento, estava declarada em lei, em medidas que chamamos de emendas constitucionais. Portanto, para o governo atual voltar a pagar, ele não pôde pagar de qualquer forma. Ele teve que pedir para que o Supremo Tribunal Federal julgasse parcialmente inconstitucional parte dessa legislação, para que aí sim ele voltasse a pagar. Foram apenas duas instituições financeiras dita pelo ex-ministro Ciro Gomes? Não, não foram. Foram vários credores, pessoas físicas, pessoas jurídicas e também instituições financeiras. Isso eu vou falar em mais detalhes nos próximos vídeos que gravaremos aqui para vocês. Mas o que é importante deixar claro, que os pagamentos foram realizados. E sim, foram realizados porque é obrigação do governo, é obrigatório realizar o pagamento. E muitas pessoas do bem foram beneficiadas com esses pagamentos. Naquela gravação que o Ciro Gomes fez para a CNN, a repórter pergunta para ele como que ele faz para provar as acusações que ele está fazendo com relação a que apenas 2 bancos receberam esses 93 bilhões em pagamentos de precatórios. E ele responde que essa prova não cabe a ele, que essa prova compete ao Ministério Público Federal realizar. Mas eu digo,
que qualquer um pode fazer essa prova. Eu mesmo vou fazer. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês aqui a relação dos credores que foram beneficiados, que receberam parte desses 93 bilhões que ele se refere. E vocês verão que não foram só 2 bancos, foram muitos mais credores. Aliás, não só eu posso verificar isso, mas qualquer um de vocês pode verificar. Isso está em todos os tribunais federais. Os tribunais federais emitem uma relação todos os meses, ou a cada pagamento, ou semestralmente, dos pagamentos realizados para os credores. Isso é público, isso é regular, isso é baseado em legislação e não há nenhum tipo de falcatrua com relação a isso. Mas a forma como isso foi transmitido para vocês, a forma como isto foi dito, gerou uma série de dúvidas e gerou uma polêmica desnecessária no meu ponto de vista. Tanto é que agora eu vou responder 4 perguntas que fizeram para mim e essas perguntas vão poder esclarecer muitas respostas para vocês. Eu aproveito aqui para dizer, fiquem à vontade, perguntem mesmo. Eu estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Podem perguntar direto no meu Instagram, ou no YouTube, no LinkedIn, onde vocês acharem mais conveniente. A minha equipe já está preparando um novo vídeo exclusivo só de resposta a todas as perguntas que estão sendo realizadas aqui, porque o nosso potencial e o nosso objetivo é tirar todas as dúvidas de vocês, é deixar esse assunto esclarecido. Venho novamente afirmar, eu não tenho aliança política com ninguém, eu não tenho opção partidária, nem para a esquerda, nem para a direita. O meu ideal e o meu interesse é defender os precatórios. E sempre que houver uma polêmica, sempre que houver uma desinformação com relação a isso, eu vou me levantar e vou responder como advogado que sou e como presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios. Agora, vamos a essas 4 perguntas. Eu vou ler para vocês e vou respondê-las. Houveram muitos comentários e muitas perguntas. A nossa equipe, juntamente comigo, separamos apenas 4 hoje para falar que nós achamos que deve esclarecer dúvidas de muitas outras pessoas também. Agora, antes de responder essas 4 perguntas, eu quero deixar claro para vocês que não existe um plano mirabolante, não existe uma conspiração apocalíptica contra os precatórios, não é nada disso. O que está existindo é uma grande desinformação e confusão de conceitos e de prática nesse segmento, e que eu pretendo deixar isso muito bem claro para vocês. Vamos ler aqui a primeira pergunta. Diz assim, a questão é, houve informação privilegiada para os bancos? Se houve, aí 3 pontinhos. A respeito disso, eu não posso afirmar, porque isso é uma questão que foge à seara jurídica. Se houve informação privilegiada ou não, eu já não sei. Mas o fato é que eu quero que vocês entendam que o atraso foi causado pelo governo anterior e o pagamento foi causado pelo governo atual. E que não merece nenhum louvor não, porque não fez mais do que sua obrigação de fazer os pagamentos dos precatórios. Agora, raciocina comigo. Você acha que um governo e outro fariam juntos uma conspiração para que tudo isso ocorresse? Que não haveria um pagamento só para reduzir preço, valor de precatórios, depois um grupo protegido por um governo ou outro iam receber os precatórios com grande deságio para ter mais lucros? Venhamos e convenhamos, esses governos têm uma rivalidade enorme. Para isso ocorrer, como o ex-ministro comentou, deveriam ter uma união entre esses governos em prol deste único objetivo, que era tomar o dinheiro do pagamento dos precatórios. Então, pessoal, começar a pensar isso já é um filme de ficção científica, né, que está além da compreensão do mal e do bem.
O que eu quero deixar claro que houve sim o não pagamento dos precatórios no ano de 2022 e grande parte de 23. Por conta disso, os valores reduziram. Depois, com a mudança do governo, com a chegada de um outro governo, em 2023, o governo que entrou resolveu pagar os seus precatórios, não só para 2 bancos, mas para muitas e muitas pessoas que são os verdadeiros credores dos precatórios. Então, se houve, como a pergunta aqui está dizendo, uma informação privilegiada, eu não posso afirmar. Mas se formos pensar em informação privilegiada, os 2 governos teriam que estar juntos, imbuídos no mesmo propósito. E eu acho muito improvável isso ter ocorrido. Agora, vamos partir para a segunda pergunta. Eu quero ler exatamente como está aqui. E a pessoa aqui deixa muito claro a culpa dos precatórios. Eu quero ler para vocês a segunda pergunta que nós separamos. É o seguinte: esse negócio de precatórios é uma falcatrua que há anos vem sendo praticadas. Pessoal, os precatórios não são falcatrua nenhuma. Muito pelo contrário. O dinheiro que envolve os precatórios é o dinheiro mais nobre que existe no nosso país. Vocês sabem que os verdadeiros detentores, os credores de precatórios, na sua grande maioria, são pessoas físicas, vulneráveis da sociedade, que hoje, a grande maioria já são pessoas idosas e pessoas que são de baixo poder aquisitivo econômico e pessoas que necessitam desse dinheiro para sua sobrevivência. Mas, para ela receber esse dinheiro, que o governo não pagou, elas tiveram que entrar com uma ação judicial que andou anos e anos na justiça e depois se tornou o tal precatório. Então, como que alguma pessoa pode pensar que o precatório é uma falcatrua? Não é. Agora, o que fazem com o precatório é outra história. Então, não vamos culpar os precatórios, não vamos deixar os precatórios novamente ser o vilão dessa questão. Os precatórios não são os vilões. Os precatórios é um direito nobre, é um direito digno, dado pelo trabalhador brasileiro, aquele que trabalhou anos e anos numa repartição pública, ou então aquele que teve o seu imóvel desapropriado pelo governo e o governo pagou um valor muito menor do que valia. Esses são os donos de precatórios. Então, não vamos culpar os precatórios. Eles não são os vilões. Se tem algum vilão a esse respeito, ou se tem vilões, mais de um, vocês podem ter certeza que não são os precatórios, mas as pessoas que lidam, ou então os representantes dos órgãos públicos que lidam com os precatórios. Agora, vamos dar os nomes corretos aos bois. Os precatórios não são os vilões. A outra pergunta que me fizeram é muito capciosa, por isso que eu faço questão de responder aqui para vocês. A pergunta é: por que será que você está defendendo o Lula ladrão? Aí tem coisa. Com certeza você deve ser um santo igual o Lula ladrão. Bom, eu falei, repeti, expliquei dezenas de vezes que eu não tenho opção partidária, nem para a esquerda, nem para a direita. Não sou filiado a nenhum partido. Não estou defendendo aqui nem o governo Lula, nem o governo Bolsonaro. Também não estou criticando nem o governo Lula, nem o governo Bolsonaro. Eu só estou transmitindo a verdade sobre os precatórios e falando, esclarecendo os pontos de acusação realizado pelo ex-ministro Ciro Gomes. Para eu falar isso, eu tenho que citar tanto o governo anterior como o atual governo. Então, eu não estou defendendo nem um partido nem outro. Não estou defendendo nem um governo nem outro. Eu estou em defesa dos precatórios
e daquele cidadão de bem que tem direito a receber o seu precatório, que recebeu o seu precatório ou que ainda vai receber o seu precatório. É você que eu defendo e vou defender sempre, em detrimento de qualquer partido político e de qualquer político ou de qualquer autoridade que se levanta contra você. Você, juntamente comigo, juntamente com o Instituto, que é o Instituto Brasileiro de Precatórios, passamos a ter voz nesse cenário. Passamos a ser ouvidos. Passemos a ser observados. Porque sim, eu vou defendê-los sempre que alguém tentar destruir o direito arduamente conquistado por nós. Não foi fácil chegarmos até aqui. Não foi fácil. A luta foi grande. E eu não vou deixar desperdiçar todos esses anos de luta por conta de uma ou outra informação duvidosa. Por conta disso que eu estou aqui me dispondo a fazer esses vídeos e a explicar, tintim por tintim, a veracidade por trás de cada declaração a respeito dos precatórios. O último comentário que vou fazer hoje é uma afirmação que fizeram aqui no meu canal. Olha só. Não tenta passar pano. Bom, eu não estou passando pano em nada. Eu estou falando exatamente o que aconteceu. Estou rebatendo algumas afirmações falsas ou então inverídicas comentadas nesses últimos vídeos por essas autoridades. Nós não podemos deixar que informações duvidosas ou informações que não carregam cunhos verídicos transbordarem em cadeia nacional, sem que nada seja feito por isso. O meu papel, eu como presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios, eu tenho que falar a verdade sempre que alguém levantar alguma informação sobre os precatórios inverídicas. E foi o que houve. Houve uma confusão, houve comentários, foi falado até que o nosso país, o governo, vendeu precatórios. O governo não vende precatórios para ninguém. O governo paga precatórios. Quem vende precatórios são seus cedentes ou cessionários, que pode comprar e revender. Sobre isso, eu falei e vou continuar falando. Portanto, o meu papel aqui é trazer a verdade para você, não é passar panos quentes em ninguém. Então vamos deixar claro, novamente, eu não estou defendendo partido algum, eu não estou passando panos quentes em ninguém. Não tenho ideologia políticas, nem de esquerda, nem de direita. Não sou candidato a nada. Também não sou filiado a nenhum partido político. A minha defesa é e sempre será em relação aos precatórios. Ainda essa semana, eu vou trazer a lista dos credores que se beneficiaram dos 93 bilhões em pagamentos de precatórios que o ex-ministro Ciro Gomes acusou que foram apenas 2 bancos. Não foram. Houve uma grande falha nessa informação. Muitos e muitos credores também se beneficiaram desses pagamentos. E ainda, eu vou trazer para vocês aqui, de forma fatiada, as declarações do Ciro Gomes, para que fique muito bem claro cada acusação que ele fez e cada declaração que ele fez, para que vocês possam ver realmente as verdades por trás dessas declarações. Por isso, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, deixe seus comentários para que nós possamos responder um a um para vocês. E lembre, curtam nossos vídeos. Até o próximo vídeo.